Fala aí, galera, tudo tranquilo? Cá estamos nós mais uma vez para responder mais perguntinhas que vocês deixaram sobre a Bíblia. 467 perguntinhas. Então acho que vamos poder fazer vários vídeos falando de Bíblia, o que não é um problema para nós. Eu amo Bíblia, essa mulher ama Bíblia. Verdade. O que vocês estudam na faculdade? Bíblia. Eu também. Eu não me formei ainda. Tá complicado, olhem por mim. Mas vamos lá então. Tamires Firmino. Olá, Pri e Isa. Algo que tem martelado em minha mente nos últimos dias. Como entender os acontecimentos do dilúvio e aplicá-los nos planos soberanos de Deus? Ele sabia que o homem continuaria a pecar, então por que destruir tudo? Eu amo a vida de vocês. Deus continue abençoando vocês. Amém. Muito obrigado. Cara, essa é uma questão muito interessante e bem profunda, na verdade. Que, por exemplo... Eu gostei muito dessa pergunta. Porque primeiro que é uma pergunta que mostra que a pessoa tá lendo a Bíblia e prestando atenção. E tá realmente pensando sobre o que isso significa e por quê, e o raciocínio por trás. Isso é muito legal. Mas quando a gente fala sobre alguma coisa na hipótese, a pergunta mais ou menos que é isso, né? Deus já sabia que o homem ia voltar a pecar. E por que ele destruiu tudo? Na verdade, o interessante não é que Deus destruiu o planeta, né, daquela época porque as pessoas estavam pecando, mas era porque elas estavam tão maus. E tem um versículo até em Gênesis que diz que era tanta violência que parecia que só ia ficar piorando. Então Deus decidiu intervir, ele realmente falou, não, chega, eu não consigo mais assistir tanta violência, essa violência tem que parar. Perversidade. Era tanta perversidade, e a palavra realmente é violência, então quando eu leio isso é muito pesado, a gente entende que tem muita maldade no mundo, mas e isso é porque muitos anos atrás o mundo foi destruído, exatamente, teve uma intervenção. E começou de novo uma família com um coração bom, que andava reto com Deus. Imagina como seria agora, talvez, se não tivesse isso. Talvez a gente estaria vivendo um apocalipse igual nos filmes, mó Mad Max, sério. Então a gente não tem noção de como poderia estar até agora. Então quando Deus interviu, é porque o negócio estava feio. E uma questão aqui que várias pessoas ficam... às vezes olhando para esses episódios, elas não sabem o que fazer, vamos supor, da onisciência, da onipotência de Deus, que vamos supor, Deus sabe de todas as coisas, como você falou, ele sabia que o homem não ia parar de pecar, então não era o intuito acabar com o pecado quando ele acabou com o dilúvio, né? Quando ele fez o dilúvio. Isso. Não era o intuito acabar com o pecado, ele mandou Jesus para a cruz, para um dia ressuscitar os nossos corpos, como ele ressuscitou o nosso espírito e agora ter lidado de uma vez por todas com o pecado. Mas, por exemplo, ele sabia como as coisas iam continuar, mas mesmo assim ele fez como a Pri falou, aquilo precisava ser parado. Do mesmo jeito que você vai ler, por exemplo, no período de Josué, Deus, através dele, eliminou vários povos e culturas na terra que não podiam, era uma missão que Josué tinha, eles não podiam continuar crescendo e se espalhando com a cultura de pecado que eles tinham, né? Porque a cultura deles era tão perversa, tão cruel, tão horrível, que Deus, através de Josué, foi eliminando essas culturas da terra, né? E isso, você pensando como as que tem já são ruins, imagina como seriam as que Deus falou, não, isso não dá, não tem, inaceitável. Outra coisa tudo também... foi em preparação para Jesus, Jesus vir, então, tinha que ter algum caminho trilhado aí para Jesus poder vir e... Deus montou o palco para a mensagem do Evangelho. E aí outra coisa interessante também é que, cara, Deus sabe de todas as coisas. Então por que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu fazer o dilúvio em primeiro lugar? Bom, Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Não é nossa, eu não sabia que isso ia acontecer, estou arrependido de ter feito isso. Obviamente Deus sabe de todas as coisas. Mas tem duas coisas que são muito interessantes aqui nessa pergunta. Uma delas é que, por exemplo, entrando no primeiro aspecto, não é um arrependimento como um arrependimento de homem. Quer dizer, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, inclusive que ele ia sentir esse sentimento de arrependimento, de remorso. Ele sabia que ele se sentiria assim com a humanidade, mesmo assim decidiu criar um homem. Então, para mim, isso fala já do amor que Deus teve por nós desde o princípio. E é interessante, na verdade, que Deus se expressou dessa maneira para que a gente entendesse, né? Porque se Deus não tivesse feito com a gente com livre-arbítrio, de verdade, uma possibilidade de escolher, a gente nunca ia ter o privilégio, a possibilidade de escolher Ele. Então... Tinha,
cientificamente, a gente poderia ter escolhido fazer o bem, né? Então, Deus nos deu a chance de fazer o bem, mas nós não fizemos. Agora, não seria justo não nos dar a chance de escolher, como se fosse, mesmo que a gente não merecesse isso. Mas não seria justo ter feito a escolha por nós, sabe? Forçado isso a fazer o que era certo. Isso que é o mais lindo sobre a criação, assim, do homem, o fato de que, cara, Deus nos deu a chance de fazer certo, e mesmo que nós fizemos errado, Ele nos deu a segunda chance de fazer certo, agora através de Jesus. Então... Mas Jesus é a última chance, galera. Não podemos gastar essa chance agora. Então, é muito interessante que Deus age dessa maneira, que Ele é como Ele é, porque um atributo de Deus não cancela o outro, mas a gente consegue responder essa pergunta por 30 minutos. A filosofia dessa pergunta é muito profunda. Nossa, as verdades que então é uma pergunta muito boa. E você tem que ler a Bíblia desse jeito. Né? Perguntas são portas para revelações. Você tem que ter perguntas quando você está lendo a Bíblia. E é muito interessante porque até depois no Novo Testamento vai ter vezes que, tipo, o pessoal que está escrevendo a Bíblia vai dar referência, tipo, ao Noé, tipo, como no dia de Noé e coisas assim. Então, inclusive para a escatologia, muito como no dia de Noé. Então, tipo, muito sobre os fins dos tempos é comparado com os dias de Noé. E Deus, normalmente, Ele faz isso. Ele tem um plano geral, fixo, assim, tipo... não fixo, mas, perdão. Ele tem um plano, tipo, findor. É findor a palavra? Não. Um plano o quê? Findado, assim? Tipo assim, o grande final. Mas ele faz uns ensaiozinhos, assim, antes, assim. A gente vê isso demonstrando aquilo. Em profecias e tudo, que as coisas vão acontecendo meio que em sombras, e aí acontece... Sombras de bem-vindo. Tipo assim, até Jesus sendo sacrificado como nosso cordeiro, às vezes a gente vê a Páscoa, tipo, o início da Páscoa, sendo vários filho de Abraão, Isaac, subindo no monte com uma madeira nas costas, os símbolos estão em todos os lugares. É lindo. Então eu amo que a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento e tudo isso. É verdade, tudo que aconteceu não ilustra muita coisa. Mas, por exemplo, quando a gente olha para uma parte da Bíblia, agora acho que concluindo, para a gente não gastar muito tempo só numa pergunta, mas concluindo essa ideia, quando a gente olha para uma coisa que a Bíblia diz, a gente olha isso à luz das outras coisas que a Bíblia diz. Então, por exemplo, muita gente pega e tenta fazer meme lá, né, de pegando Deus falando com Adão e Eva no jardim, onde vocês estão? Haha, omnisciência fail. Hahaha. Isso é coisa de gente que, tipo, é muito tosquinha, muito mesquinha. Olha só, a Bíblia se contradizeu aqui. Cara, nunca conseguiu sentar e ler a Bíblia de capa a capa. Com certeza não. Então, o que acontece? Obviamente, isso não está cancelando as outras coisas que a Bíblia diz. Você pode interpretar isso à luz das outras coisas que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que Deus é omnisciente, que Ele é omnipotente. Então, esse episódio está acontecendo dessa maneira. Pode ser que um ser tão superior aos humanos fez aquela pergunta não porque ele precisava da resposta que ele já sabia, mas porque eles precisavam da pergunta. Do mesmo jeito, no meu relacionamento, Deus me faz perguntas várias vezes que eu sei que Ele não está tentando me perguntar porque Ele precisa saber a resposta, é para eu chegar lá. E Ele fala a nossa linguagem. Exatamente. Ele fala a nossa linguagem, isso que é incrível. Então, ele não precisa, mas Ele sabe. Então, gente, eu faço perguntas para minha filha, ela tem 1 ano e meio. Então, assim, obviamente eu não preciso da resposta que minha filha vai me dar. Eu sei, eu estou tentando... instigar ela. Eu digo isso porque, do mesmo jeito, por exemplo, quando a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu, a gente não vai olhar agora, nossa, olha, isso está contradizendo a Bíblia. Não é uma contradição, isso está expressando algo dentro do que a Bíblia já falou, das outras coisas que ela falou, que é para a gente entender como foi o coração de Deus, como Ele se sentiu. Essa é uma passagem que sempre pesa no meu coração, porque o Senhor faz questão que a gente entenda qual foi o sentimento. Então Deus criou um homem para viver algo, dando a chance para eles escolherem isso. Com a chance que eles escolhessem isso, vinha a possibilidade que eles não escolhessem. Isso é a parte da... Obrigada. Porta de apartamento, vocês sabem como é. Então, acho que fica por aqui. Você tem algo para acrescentar, Sara? Olá, casal abençoado. Em quais pontos bíblicos vocês divergem nas opiniões e como lidam com isso? Deus abençoe. Eu acho que é mais em algumas ideias escatológicas. Às vezes eu tenho um pensamento mais literal dos eventos do fim, e a Pri às vezes tem uma cabeça mais simbólica ou uma cabeça mais que ninguém sabe. Então, obviamente, concordo que ninguém sabe, mas a sua interpretação às vezes é mais simbólica. Não é nem que eu tenho uma... Eu acho que eu não tenho nenhuma convicção sobre... Você só gosta de ficar atrapalhando a minha. Não, é só porque eu acho que
muita coisa em Apocalipse, tipo, na minha opinião, pode muito, tipo, tem muito espaço pra ser simbólico e não literal. Mas o Isa, tipo, querer que realmente é literal. Não, eu acho que é tudo literal. Algumas coisas que algumas pessoas creem que são simbólicas, eu creio que é literal. Mas, tipo assim... Acho que não faz muita diferença. E a gente pode ter muito, tipo... Isso vira diversão pra gente. O Isa fica irritado. Não, eu não fico irritado. Não, eu me divirto. Você acha que eu fico irritado? Brincadeira, mas você parece, as pessoas ficam muito irritadas. Mas eu garanto que eu me divirto. Claro, talvez não irritado, eu fico sério defendendo o que eu... Mas no final das contas eu acabo me divertindo, porque essas conversas com a Pri também me instigam muito a pensar. Porque às vezes eu acho que eu tenho a coisa toda resolvidinha na minha cabeça, minha doutrininha toda amarrada, ela faz uma pergunta e eu... tipo, não sei o que fazer com aquilo, sabe? E que é muito bom. Mas assim, nas coisas essenciais, como diria o Francisco de Assis, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, a tolerância, mas em todas as coisas o amor. Acho que isso que fala pra mim sobre pontos divergentes. Não pode ter divergência nos essenciais. Oi Isa, gostaria de saber quais foram os critérios usados na seleção dos livros que fariam parte da Bíblia que agora conhecemos. Eu tenho um vídeo de meia hora que é inteiro sobre isso. Então acho que melhor do que eu responder aqui, esse vídeo conta toda a história. Se você tiver interesse em ouvir mais sobre a formação da Bíblia, assiste esse vídeo. 17:45. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Marcos 14:51-52. Como entender esses versículos? Tipo, qual é a função dessa informação como um todo? Nunca entendi. SKS. Bom, algo que é interessante é que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela é escrita por homens que foram inspirados por Deus. Mas, por exemplo, nós temos aqui os estilos literários diferentes. Alguns homens foram inspirados pelo Espírito para cantar de acordo com Deus. Então eles escreveram poemas e canções inspirados por Deus que refletem toda essa narrativa unificada. Alguns homens foram inspirados por Deus e na hora que eles estavam fazendo até a contabilidade, você vai ver números, as pessoas fazendo questão de mencionar, fazer inventário, né? E isso também foi inspirado por Deus, porque tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito. Mas aí na parte que, quando você chega mais para o Novo Testamento, entre os estilos literários são muito legais, que são as epístolas, né? E você tem também os evangelhos, e você tem também um pouquinho de literatura apocalíptica. Mas isso tudo é muito legal porque tem algo que é um pouco diferente nesse período. Por exemplo, com os evangelhos é muito interessante, porque você tem narrativa histórica que ela é movida por preocupação teológica. Então, quando os evangelhos foram escritos, eles escreveram isso pensando no momento que a igreja estava vivendo. Você tem todos os evangelhos que foram escritos ali dentro do século depois que Jesus deixou a terra. Então, muitas coisinhas foram escritas pensando no que a igreja estava passando. Por exemplo, você pega o Evangelho de Marcos, muito provavelmente foi escrito para os romanos, a igreja em Roma estava tendo perseguição neroniana. Não é à toa que você vê muito mais sobre o sofrimento do que nos outros evangelhos, tanto do olhar para Jesus no sofrimento, né, como Jesus olhava para o sofrimento, tinha compaixão das pessoas, do que quanto Jesus sofreu. Então não é só um pequeno exemplo. Mas agora o que é interessante é que você vai ver coisinhas, por exemplo, o João fazendo questão de mencionar que ganhou da corrida de Pedro, para ver quem chegava no túmulo primeiro. E isso é sensacional, porque você tem escritores reais, pessoas reais que interagiram nisso. Então até coisinhas como essa, de alguém fazer questão de mencionar que alguém ficou sem um lençol, é que, gente, você tem que pensar que a Bíblia é um livro que foi escrito no mundo real, com eventos reais, pessoas reais. Então pensa que essas pessoas que escreveram, por exemplo, os evangelhos, elas sentavam na mesa, elas riam junto, elas contavam histórias, elas zoavam os amigos. Inclusive, isso deve ter virado piada. Deve ter sido tipo... Alguém deve ter sido... E alguém tava lá nu, deitado. Quem será que foi? A galera zoava muito. Imagina que a primeira janta que teve depois de sair o evangelho de Lucas, falava, mano, como assim tu contou a história, deu peladão lá, e a galera rindo, agora já, o mundo inteiro vai saber. Então, tipo assim... Ainda bem que eu não ganhei seu nome. Isso, tudo bem, estamos viajando. O que a Bíblia não diz com clareza, a gente não diz com certeza. Mas o que nós estamos dizendo é que a Bíblia, cara, é um livro real. Ela manda real. A Bíblia não esconde as fraquezas, as falhas de ninguém. Ela não esconde coisas ruins que aconteceram. Ela não é um livro omisso. Ela é um livro que é real.
E entre tudo isso, a gente aprende, sabe? Tipo, talvez uma lição que a gente pode aprender com essa história, tipo, é que a pessoa realmente tá com tanto medo que ela, tipo, saiu correndo pelada pelo medo. Numa cultura onde tá nu era muito mais vergonhoso do que a cultura de hoje. Era muito mais protegido, muito mais moral. Então, pelo menos a nível de contexto, o que isso nos diz? Que foi um momento apavorante. Foi assustador o que aconteceu. E provavelmente esse jovem depois foi um dos discípulos que, tipo, seguiu Jesus e virou um grande apóstolo e missionário. Então, tipo, você vê o contraste, assim, de alguém que seguia Jesus sem o Espírito Santo e depois seguia Jesus com o Espírito Santo também. E, para terminar, Ian Henrique Rabelo de Souza, qual foi a leitura de hoje e o que aprenderam? Grande abraço. Bom, hoje eu estava lendo Juízes e eu acho que o livro de Juízes é muito legal, é incrível e tem várias histórias que mexem comigo, mas hoje eu entrei na história de Sansão, que é sempre uma que, cara, eu acho muita coisa boa. Inclusive, até a pregadinha dessa semana foi sobre Sansão, porque eu gravei ela hoje e foi depois que eu tinha feito meu devocional, me deixou pensativo nisso. Mas eu gosto muito. Toda essa parte, cara, ali de Josué, depois dos Juízes, eu gosto muito. Muito. É muito legal. Pra falar a verdade, eu não li ainda. Não, mas ontem eu li Deuteronômio. Então, Deuteronômio. Ontem eu li Deuteronômio e ainda tô nele. Então, tipo, continuo. Eu comecei ontem, então hoje eu vou ler segunda, e terceira e quarto capítulo. Estamos descobrindo como está o devocional sendo paz. Que agora ela acorda às 6 da manhã. É difícil acordar mais cedo que ela. Gente, valeu, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você tiver mais perguntinhas sobre a Bíblia, deixa ela aí nesse vídeo, que a gente vai fazer vários episódios desses falando sobre a Bíblia, eu acho, porque muita pergunta boa, muito papo legal, é muito interessante falar sobre isso. Deus abençoe, a gente vê no próximo vídeo, como diria minha esposa, um beijo. Um queijo.